Eu quero convidar vocês agora para a gente se colocar em pé e nós vamos dar início ao nosso culto no grande e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando a Ele, porque é tempo de buscar a Deus, é tempo de encontrar a Deus. Ainda vivemos o tempo da graça, quando muito logo ela será extinta, e então vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, e vamos invocar a Deus enquanto nós podemos estar perto de Deus. E eu convido você agora para curvar a tua cabeça, e nessa hora eu quero convidar o Jean, que vai estar falando com este Deus, que está pronto, com os ouvidos abertos para nos ouvir, com mãos estendidas se preciso for, para nos abençoar. Ele é um Deus rico em perdoar, Ele é um Deus que nos ama. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoa o pecado e esquece? É o único que pode fazer isso, é Deus. Então vamos buscar a Ele. Muito obrigado a todos, poderão sentar. Nós vamos na noite de hoje, estamos estudando uma palavra no livro de Isaías, do livro do profeta Isaías 55, do verso 1 ao 13. Será feita a leitura da palavra de Deus. Nós vamos estarmos meditando sobre uma salvação universal que Deus oferece a todos os seres humanos, independente de cor, raça. Ele é o Deus que se estende graciosamente a todas as pessoas, quando Ele mesmo diz na palavra dele que a graça salvadora de Cristo, ela é oferecida a todos os homens. Ele não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que tiverem desejo, que quiserem se salvar, que quiserem mudar de vida, que quiserem uma transformação, eles poderão chegar-se a Deus, pois Deus, tão de graça, nos oferece vida, salvação, vida abundante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De tal maneira que a nossa salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitura deles, e fomos chamados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a salvação, ela é uma graça oferecida gratuitamente a todos os seres humanos. E vocês encontraram Isaías 55, do 1 ao 13, nós vamos ouvirmos então agora a leitura da palavra de Deus. E eu vou começar ali pelo Jean. O Jean vai ler o primeiro e aí vamos seguirmos a leitura. Graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos
mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Eu vou convidar vocês para se colocarmos outra vez em pé. E a gente vai estar pedindo a graça e a bênção do Deus eterno e todo-poderoso sobre a nossa vida. Pedindo para Ele sabedoria, capacidade e conhecimento, unção, virtude. Pedindo tudo aquilo que está fora da gente, que nós não conseguimos fazer. Vamos pedirmos de que Deus possa derramar graciosamente do seu Espírito Santo sobre a nossa vida, nos capacitando, fazendo com que a gente possa pregar a palavra de Deus com toda a intrepidez e com toda a ousadia, pois nós aqui na terra somos embaixador de Cristo, representamos a pátria celestial aqui. O Senhor colocou nós para anunciarmos as suas grandezas. A palavra de Deus diz que os anjos anelavam fazer isso, mas Deus confiou para você, Deus confiou a nós, os seres humanos. Vamos falar com Ele agora. Pai, nós neste momento se colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, de que nós nada temos, nada somos, nada podemos, os nossos conhecimentos diante dos Teus são nadas. A nossa justiça é como o trapo da imundícia. Oh meu Pai, nós somos pecadores, somos falhos, mas nós temos um Deus que é rico em perdoar, um Deus que é soberano, um Deus que é tremendo, um Deus que é incomparável, um Deus que os teus caminhos não são os nossos caminhos e nem os teus pensamentos os nossos pensamentos. E eu entro agora, meu Pai, nos teus átrios, eu entro na tua casa. A minha fé neste momento pode tocar em ti, tu pode me sentir, Senhor, assim como eu também sinto o Senhor dentro do meu coração. Eu sinto o Senhor movendo a minha vida neste momento. E Pai eterno, nós podemos dizermos para Ti agora, nós Te adoramos, Senhor, pois Tu és digno de receber nossa adoração, pois o Senhor nos fez filhos. Nós éramos estranhos, nós éramos estrangeiros, nós éramos longe de Ti, destituído da Tua glória, mas o Senhor Jesus derrubou a parede da separação que havia e fez de muitos povos um povo para Te adorar, para Te louvar. E por isso, Senhor, eu quero te suplicar agora, Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te suplico a tua bênção sobre o momento de adoração, sobre o momento, Senhor, em que nós abrimos a nossa alma diante de Ti agora. E como criança, Senhor, nós corremos aos braços do Pai Celestial, pedindo socorro, pedindo graça, pedindo conhecimento, pedindo direção, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele possa ser derramado abundantemente sobre as nossas vidas, Senhor. Faça de mim um instrumento, Senhor, neste momento, ousado nas Tuas mãos, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para essa luz tão maravilhosa, Senhor. Eu sei, e disso eu estou convencido, Senhor, que a gente foi salvo e que o ser humano é salvo pela graça. Um favor oferecido a todos, tão graciosamente a todos quantos quiserem beber dessa fonte de água da vida. Eles poderão chegar sem preço, sem dinheiro, sem custo algum. O Senhor se coloca à disposição dizendo: todo aquele que tiver sede, vinde às águas. Senhor Todo-Poderoso, fique com a gente aqui neste lugar.
e que o Senhor possa fazer com que nossos corações, Senhor, possam sentir Tua presença, assim como os discípulos naquele dia sentiram a caminho de Emaús, 70 estádios longe de Jerusalém, quando Tu falavas com eles no caminho, após ter vencido a morte e aquele que tinha o império dela, e eles disseram assim: nós sentíamos arder os nossos corações quando Ele falava conosco. Senhor, fique aqui e nos dê o privilégio, Senhor, e essa oportunidade de mais uma vez nós sentirmos a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, poderão sentar. Nós ouvimos uma leitura da palavra de Deus tão profunda, que quando Cristo vieres no reino de sua glória, e alguém, no entanto, for destituído dele, perdido, jogado no lago de fogo e enxofre, para a segunda morte, ele não terá absolutamente nada do que reclamar, porque quando Deus chama o ser humano para a salvação, Ele chama e oferece uma salvação de graça, absolutamente 100%, sem nem um custo para se salvar. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, ao lermos ela, nós vimos o convite que o Senhor passou a nós e a todos os seres humanos, dizendo: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a imaginar e sentirmos assim, que água é vida. E o Senhor naquele momento convida e diz assim: olha, se vocês quiserem vir às águas, estão com a sequidão na alma, estão com necessidade, precisam de vida diferente para viver, vinde às águas. Mas Senhor, o meu dinheiro é pouco para mim poder chegar até esta fonte rica e poderosa. E aí o Senhor se estende a todos e diz assim: os que têm dinheiro podem vir também, os que não têm dinheiro podem vir também. Vocês agora podem alimentar e satisfazer a alma de vocês com aquilo que o dinheiro não pode satisfazer. Aquilo que o poder aquisitivo humano não é capaz de satisfazer a alma de vocês. Eu, no entanto, tenho vinho e leite. Eu tenho algo para satisfazer a vida do ser humano. E quando nós olhamos para a questão da água, nós começamos a imaginar o momento em que aquela mulher vai ao poço para tirar água. E naquele momento ela tem um encontro com aquele que é a fonte da água da vida. E naquele dia, Jesus disse assim para aquela mulher: aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo outra vez: se você continuar nestes prazeres da vida, você nunca vai se satisfazer. Você sempre vai ter um vazio na tua alma. Você sempre vai ter necessidade. Você pode continuar bebendo a água deste poço. Você pode continuar tendo alguma coisa na tua vida. Você vai poder, no entanto, viver a tua vida procurando se satisfazer em outras maneiras de vida, mas você nunca vai ser realizada. Você vai continuar a ter uma sequidão na alma, a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. O Senhor tem algo para a gente totalmente diferenciado a oferecer a todos aqueles que desejam se alimentar dele. O dinheiro, ele pode fazer muitas coisas acontecer na vida do ser humano, mas ele não consegue alimentar a tua alma. Ele não consegue fazer com que aquela sequidão que existe lá dentro de você seja extinta, seja tirada. Mas o Senhor Jesus se apresenta como uma fonte de água viva, assim como lá no deserto ele se apresentou como uma rocha. Se você tiver sede,
bate nessa rocha, fere a rocha, e da rocha vai sair água para vocês, vai sair vida para vocês. Quando nós olhamos para o símbolo da água, a gente fica a imaginar assim que o povo, eles sempre tiveram isso, o povo judeu, que a água, ela podia purificar. Tinha um símbolo de purificação. A gente até fica a imaginar um momento quando Pilatos pediu uma bacia de água, lavou as mãos e disse: bom, eu estou inocente do sangue deste agora. O Senhor Jesus é uma fonte. E se alguém tiver sede, se alguém tiver fome, se alguém tiver necessidade, não é o dinheiro que vai fazer com que ele chegue e se alimente, e nem tampouco que a pobreza vai impedir de que ele se aproxime do Senhor. Este convite é um convite gracioso e universal. É um convite a todas as pessoas que desejarem a salvação, que desejarem se aproximar do Senhor. Quando ele disse assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Os seres humanos procuram muitas vezes realizações naquilo que eles nunca vão conseguir realizar a sua alma. Eles vão buscar, vão correr e nunca vão conseguir realizar. Que a sua vida esteja realizada, porque enquanto não buscarem Deus, enquanto não buscarem Cristo, enquanto não chegar na fonte verdadeira de água cristalina. Um dia Jesus falou na festa dos judeus, e ele se levantou e disse assim: todos os que tiver sede, vinde a mim, venham e bebam. Se você estiver sede, venham e bebam. Mas Jesus, nós estamos numa festa. Nós estamos numa festa, tem tanta coisa aqui para a gente comer, tem tanta coisa para nós beber. Foi preparado este momento para o encontro, para a festa. E o Senhor, no entanto, é aquele que penetra muito além daquilo que os olhos humanos podem ver. Muito além. Quando Davi orou e pediu para Deus que Deus perdoasse ele, até dos pecados que eram a ele ocultos, até aquilo, Senhor, que eu não conheço mesmo dentro de mim, mas tu conhece, tu és Deus, e tu não tens os olhares quanto nós temos. O Senhor tem um olhar clínico diferenciado. Ele é Deus, ele é soberano, ele é diferente em tudo e em todas as coisas. E aí o Senhor disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, os que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele falava isso comentando sobre o Espírito que haviam de receber dele os que nele crescem. Ele falando agora, no momento em que vocês receberem do meu Espírito na vida de vocês, crerem em mim, do interior de vocês vai fluir vida. Vai fluir rios de águas cristalinas. Se você de repente estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, pode vir a mim. Pode vir a mim e você vai encontrar de Jesus em mim descanso. Você vai encontrar em mim vida. Você pode até estar me ouvindo e dizendo assim: mas aquelas pessoas que financeiramente elas têm um poder aquisitivo enorme, e muitas vezes elas não encontram paz, muitas vezes elas praticam suicídio. E eu respondo para você: falta tudo. Falta tudo. Por quê? Porque o dinheiro não é tudo. Porque tudo é Cristo. O apóstolo Paulo disse que Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Então falta Cristo, falta Deus. Falta o Senhor, no entanto, transformando e fazendo a vida do ser humano uma vida cheia de virtude, cheia de poder, cheia de graça. E Ele convida o ser humano para que ninguém tenha do que desculpar e dizer assim: olha, eu não te segui, eu não fiz a tua vontade, porque eu tinha necessidade. E o preço era alto, o maior preço Jesus pagou.
e oferece agora a todos os seres humanos que em todos os lugares se arrependam e que se aproximam dele. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o momento em que o Senhor, na riqueza que Ele tem em perdoar, Ele perdoa, Ele esquece dos nossos pecados. Mas quando terminar o tempo da graça, aí não tem mais salvação, aí não tem mais como clamar. Hoje é hora, é momento do ser humano se aproximar do Senhor, sair correndo: Senhor, eu vim te buscar, eu vim te adorar, eu vim porque eu sei, Senhor, que esse é o tempo e o momento de eu poder me aproximar de Ti, de eu poder te buscar enquanto há tempo. E eu vou te buscar, eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho, para que tarde demais eu não venha bater na porta e a porta esteja fechada. Eu não venha chegar diante de Ti e o Senhor disser assim: olha, a porta está fechada, e eu vou dizer que vocês são desconhecidos meu. Eu não conheço vocês. É uma palavra dura quando nós lemos na Bíblia. Em verdade eu vos digo que eu não conheço vocês. A porta agora da graça se fechou. Nós temos uma oportunidade, e eu digo para você, não por muito tempo. Não por muito tempo. Porque quando tu leu a Bíblia aí, ela falou que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Há um poder muito grande na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus falou, Deus cumpre. Se a profecia não se cumpriu ainda, ela vai se cumprir. Mas nenhuma palavra que sair da boca de Deus volta novamente para Deus vazia. E Ele está hoje dizendo para a gente assim: olha, se você desejar se salvar, se você desejar mudar de vida, se você deseja ser transformado, se você deseja caminhar comigo, viver comigo, andar, me sentir, me tocar, me buscar, pode vir. O tempo da graça é agora. Aproveita a oportunidade. Não deixe para amanhã. Não deixe para daqui a alguns tempos a mais. Aproveite agora. Tu está tendo a oportunidade de conhecer um Deus que te ama, que te perdoa, que entende você, que é rico, diz a palavra dele, em perdoar. Você sabe que muitas pessoas deixam para amanhã ou para daqui um tempo a mais, e este amanhã para elas pode não existir. Porque muitas pessoas hoje para elas não existiu mais. Elas de repente ontem pensaram no dia de hoje que fariam alguma coisa e hoje para elas não existiu. Então nós não sabemos a que momento, a que hora, a que tempo nós poderemos ser ceifados. E então vamos aproveitar, buscar a Deus enquanto nós podemos encontrar Deus, buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo, o Senhor. Porque dias virão, diz o Senhor, em que as pessoas correrão de um lado para o outro, buscando a palavra de Deus e não mais o acharão. A oportunidade Deus dá a todas as pessoas, independente de poder aquisitivo, independente de cor, raça, ele se estende a todos, porque a salvação de Deus, a graça de Deus é manifestada a todos os homens. A Bíblia, não eu, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Independente de quem quer que seja a pessoa, se ela aceitá-lo, ela poderá ser salva. E se ela rejeitar, ela está rejeitando uma salvação graciosamente, que é oferecida a todas as pessoas. Você sabe que tem tanta coisa que o ser humano pode resolver. Muitas coisas que eu posso fazer, que você pode fazer, que qualquer ser humano pode, no entanto, colocar a mão e fazer algo se acontecer. Mas essa sequidão, essa fome, essa sede de Deus na vida, ninguém é capaz de fazer a não ser o próprio Deus, o Espírito Santo dele e o ser humano se aproximando de Deus, dizendo: Senhor, eu quero, eu desejo beber da fonte da água da vida. Eu estou sedento, eu estou faminto e eu quero me aproximar de Ti. Porque é bem-aventurado aquele que tem fome e sede
de justiça. Esse é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, se você tiver fome, você pode se aproximar. Você tiver sede, tu pode chegar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando o profeta Isaías está falando, ele está nos mostrando de que assim como a chuva e a neve que descem do céu para a terra, e daqui eles não retornam, assim vai ser a palavra, assim é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, mas fará aquilo que a prosperarei, para que ela vá e possa dar frutos. Então Deus quer de que o ser humano se arrependa, volte para Ele, aceite a graça, aceite a salvação. Olhando para a palavra de Deus, nós vimos assim que a salvação sempre foi pela graça, não é apenas hoje. Quando você olha mandamento, é mandamento. Quando você olha graça, é graça. Porque a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé. Quando aquele povo bem pequenininho se salvou, porque Deus achou graça, porque Deus quis salvar. Porque unicamente pela graça dele, ele salvou aquele povo. E Deus sempre salva pela sua graça. Porque o ser humano, ele não tem mérito, ele não tem justiça própria para se salvar. A gente é justificado pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa salvação, no entanto, tem o mais alto preço pago. Quando tu lê o livro de Isaías e você encontra uma palavra dita assim lá no livro de Isaías 43, quando nós lemos aquele texto tão profundo assim, que ele diz assim: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando a Bíblia fala, eu te remi, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você agora, eu paguei o preço mais alto por você. A remissão, quem pagava o preço mais alto podia remir. Eu paguei de Jesus o preço mais alto por você. Eu dei a minha vida, eu dei o meu sangue, eu dei o melhor para te salvar. E ainda não estou cobrando nada de você. Eu estou oferecendo de graça a minha salvação. Porque o dinheiro não compra. É algo que o dinheiro não tem condições de comprar. Não tem condições de comprar. De maneiras que quando você lembra do Judas que chegou e jogou as moedas novamente lá no cofre, e a resposta foi dita para ele: o preço é de sangue. A gente não aceita isso. O preço é de sangue, não tem valor que possa pagar, mas se alguém aceitar, pode ser salvo. Os salvos entrarão na cidade santa pelas portas, porque foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E esses terão razão para adorar o nome do Senhor de dia e de noite diante do seu santuário. Se você tiver faminto, venha. Se você tiver cansado, venha. Se você tiver com sede, vem. Se de repente a tua alma está aí seca, crestada, por um vento oriental, sem vida, Jesus Cristo convida e diz: pode vir que eu posso renovar a tua vida, eu posso te dar vida nova, eu tenho vida abundante para dar para você. Então o convite que ele faz para a gente é irrecusável, não tem como recusar um convite desse. É um convite gracioso, é um convite de amor, é um convite de alguém que não deixa absolutamente ninguém de fora. Eu vou convidar você porque tu é amigo, eu vou convidar você porque o teu poder aquisitivo é melhor, eu vou convidar você porque você é de uma nação diferenciada. Não, Cristo derrubou a parede da separação que havia e de ambos os povos fez um. Hoje nós vivemos um tempo que, se o ser humano, toda vez que alguém o aceita, você salta de uma posição de derrotado, de destituído, de alguém longe de Deus, para alguém que se aproxima de Deus, para alguém que chega aos braços daquele que ama a tua alma. Que este convite possa ser um convite aceitável pelas pessoas, que o ser humano possa meditar hoje
e dizer assim: eu vou buscar o Senhor enquanto eu posso achar o Senhor. Eu vou invocar Ele enquanto eu estiver perto dEle. Então, somente pela fé, hoje você pode tocar em Deus pela fé. Hoje você pode chegar diante de alguém que perdoa e se esquece dos pecados do ser humano. Mas chegará um dia em que as pessoas procurarão, clamarão, correrão e não poderão mais encontrar, porque o tempo e a porta da graça se fechou. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, para as profecias, nós não temos como negar que o tempo da graça de Deus, ela está muito próximo a se esgotar. E muito breve Cristo voltará. É a promessa que Ele tem feito aos seres humanos. Quando vir todas essas coisas acontecer, sabeis que está próxima as portas. Quando vocês virem tudo isso se acontecendo, saibam que breve eu vou voltar. Porque eu deixo a profecia. Porque a profecia é como uma lâmpada que ela vai brilhar em lugar escuro até que haja dia perfeito. Até que a estrela alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia foi feita por vontade humana, mas homens santos escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. Eu pergunto para você, você já aceitou de graça essa salvação? Você já aceitou beber da fonte da água da vida? Você já aceitou tirar da tua alma toda a sequidão, toda a ansiedade, todo o medo, toda a vergonha? Porque muitas vezes o ser humano fica ali assim: olha, eu estou com vergonha de manifestar de que eu creio em um Deus Todo-Poderoso, Senhor, Soberano, Criador dos céus e da terra. É muito claro, Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele quando vieres no reino da minha glória. Então, o Senhor, mais do que nunca hoje, Ele faz um apelo para a gente assim: você quer tirar da tua alma toda a sequidão? Eu estou me oferecendo para você, eu estou me colocando na tua frente agora como a fonte da água cristalina, e você não precisa mais estar tirando água com um copo da fonte, por medida, para você matar aquela tua sede e dali a pouco estar com sede novamente. Você é convidado a se jogar de corpo e alma neste rio de água viva e cristalina, e que aquele que isso fizer e que o aceitá-lo nunca mais terá sede. Ele não vai viver mais este vazio na alma dele. Eu falo para você, porque se você para pensar, tem tantas pessoas com poder aquisitivo enorme que não são realizados, que não são felizes. Assim como tem muitos que são, porque aceitaram Jesus. Tem muitas pessoas bem pobres, bem humildes, que são felizes, que têm alegria na sua alma, que são satisfeitas, que são contentes. Como diz a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus: contentai com o que tendes, porque eu nunca te deixarei jamais, eu nunca te abandonarei, diz Deus na palavra dele. Como tem pessoas também pobres, muitas vezes com sequidão, com tristeza, com angústia dentro da alma, porque não encontraram ainda com Cristo, não aceitaram o convite dele, não aceitaram o vinde de Jesus. Está cansado, está oprimido, está sobrecarregado, vinde a mim, que eu quero aliviar a tua alma. O convite do Senhor Jesus nunca foi um convite assim: vinde a mim, que eu agora vou fazer com que você pague tudo aquilo que tu fez, você vai pagar o preço, agora tu está na minha mão. Muito ao contrário, o Senhor diz: vinde a mim, tu está cansado, tu está oprimido, tu está sobrecarregado, eu quero aliviar você, eu quero te dar uma vida nova. Eu quero te dar uma vida diferente para você viver. Meus amados, que todo mundo, que todas as pessoas em toda a face da terra se arrependam.
porque virá um dia em que os seres humanos serão julgados. E que nesse dia, quando os seres humanos vão ser julgados, que todos aqueles, com certeza, eu digo para você, que aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e eles nem vão entrar no julgamento, porque eles já passaram essa fase, eles já passaram da morte para a vida, eles já aceitaram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, aquele que deu a vida para que você pudesse ter vida. Ele pagou o preço para que você pudesse entrar no reino da glória. Não porque você é capaz, não porque você é melhor do que alguém, não porque você tenha justiça própria, mas porque você aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida. E por isso o Senhor vai poder olhar para você e vai dizer assim: esse foi comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. Esse foi comprado, esse foi lavado com o sangue do Cordeiro. Esse tem direito de entrar na cidade santas pelas portas. Eu quero te convidar você para se colocar em pé agora, em nome do Senhor Jesus. Eu convido a todos que estão aqui agora, para nós neste momento agora chegarmos diante do trono mais puro, mais perfeito. Aquele trono que, no entanto, encontra-se alguém à direita de Deus Pai Todo-Poderoso na glória, dizendo assim: venha, se aproxima de mim, chegue até mim. Você está faminto, você está sedente, você tem a sequidão na alma, você tem algo que você precisa tirar de você, alguma coisa que, no entanto, não satisfaz você. Tu não é uma pessoa satisfeita, tu não é uma pessoa realizada. Eu te convido, venha, que o Senhor Jesus agora tem aquela bênção que você ainda não conseguiu encontrá-lo, e Ele está oferecendo para ti. Não estou pedindo nada em troca disso, absolutamente nada. Eu estou só pedindo o teu coração, eu estou só pedindo a tua vontade, o teu desejo de ser mudado, de ser transformado. De repente, você possa ter algo dentro de você que você nunca manifestou para ninguém, mas Deus sabe que você tem. De repente, você pode ter uma agonia, uma tristeza, um rancor, algo que incomode a tua vida. E eu não estou falando para você qualquer coisa, não. Eu estou falando para você de um nome poderoso, que é o nome do Senhor Jesus, e eu estou pregando para você a palavra de Deus, algo que quando sai da boca de Deus não volta mais para Deus vazia, mas ela prospera, ela dá fruto, ela muda, ela transforma a vida do ser humano. E eu quero convidar você agora para você pensar nisso. Pensa com seriedade, pensa agora com carinho, pensa agora com amor. Você é a pessoa que agora pode estar pensando e dizendo assim: pá, mas eu tenho alguma coisa na minha vida que eu não gostaria de me desfazer. Se aproxima de Deus agora, abre a tua alma para Deus, fala com alguém que te ama, fala com alguém que te conhece, chega até este alguém que diz assim: olha aqui, eu sou a fonte, eu sou a vida. Se você não é realizado, não está satisfeita a tua vida com nada, eu posso satisfazer o desejo do teu coração. Eu posso fazer você uma pessoa realizada, uma pessoa abençoada, uma pessoa transformada diante da minha presença agora. Mas tão somente venha a mim. É um convite que eu agora estendo a todas as pessoas, independente da tua situação, independente daquilo que você é, independente daquilo que você vive, independente daquilo que você tem. Eu quero te convidar agora, venha, venha, que é de graça, não tem nenhum custo, é um preço tão alto que o dinheiro e o ouro não pode comprar, está fora do poder aquisitivo humano, mas está ao alcance do mais pequeno, do mais grande, do bem pobrezinho, daquele que deseja se aproximar do Senhor agora. E se você chegar e quiser se jogar aos pés de Cristo e adorar o seu nome, eu te convido agora, venha,
Eu estou fazendo um convite para ti agora. Aproveite hoje. Não deixe para amanhã. Aproveite agora. Quem sabe o amanhã para você pode não existir. Mas hoje Deus quer salvar você. Deus quer remir a tua alma. Deus quer te colocar no ponto e na posição que é tua, que é teu como filho. E o Senhor quer fazer de você agora herdeiro do seu reino. Deus quer agora apagar toda a sequidão que existir na tua vida. E eu quero te convidar agora, eu vou falar com este Deus agora. Eu vou tocar nessa fonte. E eu tenho certeza que dessa fonte a qual eu irei tocar agora, vai sair água, vai sair vida. E se você desejar, aproveite. É uma oportunidade que você está tendo. Hoje você tem essa oportunidade. Para amanhã, eu não tenho como garantir nada. Eu não conheço o amanhã. Mas eu tenho um Deus que conhece. Eu tenho um Deus que conhece todas as coisas. E Ele está dando a oportunidade agora. Então, se aproxima dele. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo os seus pensamentos. E chegue ao Senhor. Se aproxime do Senhor. Busque ao Senhor, que Ele é rico em perdoar. Ele tem riqueza em perdoar os teus pecados. Ele perdoa e se esquece. Ele tem alegria quando Ele perdoa alguém, quando alguém pede perdão. Existe apenas um perdão que não é que Deus não perdoa. É aquele que não é confessado. Se tu confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Não somente os teus pecados, mas também os do mundo inteiro. Venha comigo agora. Eu estarei falando com Deus, eu estarei orando por você, pela tua vida espiritual, pelo teu corpo físico. Eu estarei agora chegando à presença do Pai e clamando por misericórdia e por graça. Ele vai te perdoar se você pedir perdão. Ele vai transformar a tua vida se você desejar ser transformado. Ó Deus, que momento ímpar, Senhor, é agora. É o momento quando a minha alma, Senhor, abre-se diante de Ti. E quando o meu coração pode te sentir. Eu sinto neste momento, Senhor, ser tocado por um poder diferente. E nessa hora, Senhor, eu sei que também a fé pode me levar ao trono da Tua graça e me faz com que eu toque naquele que ama verdadeiramente a nossa alma. Aquele que se coloca diante de mim agora, dizendo: eu sou a fonte da água da vida. E se você quiser, você pode vir e beber. Senhor, eu todo dia, eu preciso me alimentar de Ti. A minha alma, Senhor, necessita mais e mais de Ti. Oh meu Deus, como corça em busca d'água, Senhor, eu clamo desesperadamente, dizendo: Senhor, eu quero chegar nessa fonte, eu quero beber dessa água, Senhor, porque eu não quero viver em sequidão, não, mas eu quero que de dentro de mim flua rios de águas cristalinas. Oh meu Pai, eu estou orando por essa pessoa agora, meu Deus, que se encontra triste, angustiada, desesperada, não encontrando, meu Deus, saída em nenhum outro lugar, mas em Ti ela encontrará saída. Eu estou orando, Pai, pela salvação de almas, de pessoas que possam agora serem tocadas por Ti, Senhor, porque o Senhor fez tudo para que o homem pudesse se salvar. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. O Teu prazer, Senhor, é na salvação do ser humano. Nós oramos aqui agora, meu Pai, por multidões e multidões, por milhares de milhares, Senhor, de vidas que precisam, Pai, se aproximar de Ti, que estão carentes, que estão sedentes, Senhor, que estão caminhando sem saber para onde eles vão.
Oh Senhor Jesus, eu sei que a tua salvação, que a tua graça, ela é oferecida a todos os homens. Graciosamente tu se estende, Senhor, universalmente a todos os seres humanos da face da terra. E eu oro agora por cada nação, por cada povo, por cada pessoa, para que ela possa nessa hora, meu Deus, dar um passo ao teu encontro, Senhor. Ela possa neste momento agora dizer, o meu momento é agora, a minha hora chegou, a minha vitória chega agora, a minha transformação se acontece hoje. Eu posso mudar agora, independente de qual seja a minha situação, independente daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu fui. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado por nos oferecer aquilo que nós não encontramos em nenhum outro lugar, Senhor. Em lugar algum. Por mais rico que seja o lugar, nós não encontramos. Mas o Senhor se coloca dizendo assim, aquilo que o mundo não tem para oferecer para vocês. Aquilo que vocês não encontram em outro lugar, eu estou oferecendo para vocês. Eu tenho vida para vocês. Eu tenho alívio para a alma de vocês. Eu tenho refrigério para a alma de vocês. E Senhor, neste momento, pela graça de Cristo, eu estou navegando no Espírito Santo, eu estou navegando no teu oceano agora. Eu posso, Senhor, chegar agora na tua casa, eu chego, eu entro, eu converso contigo, eu me assento à mesa contigo, Senhor, e eu posso agora me alimentar do melhor. Porque é o Senhor, independente da minha vida, independente de quem quer que eu seja, eu me aproximo de Ti, porque eu acredito, Senhor, a Tua palavra está me oferecendo, Tu estás me oferecendo essa oportunidade, Senhor, e eu estou aproveitando este momento, Senhor, e eu sei que nessa hora, multidões e multidões de pessoas estão sendo abençoadas, estão sendo regadas, Senhor, pessoas que estão tristes, desanimadas, estão agora sendo alentadas, através da tua palavra, Senhor, estão sendo modificadas pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela tem poder de dividir entre almas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos de cada coração. Oh meu Deus eterno, receba a nossa adoração no reino da tua glória por tudo que tu és e por tudo que tu tens feito pela nossa vida. Obrigado pelo momento de adoração, Senhor, pelo momento oportuno que tu nos concedeu de estarmos aqui diante da tua presença agora, orando pela nossa família, orando pela nossa descendência, orando, meu Deus, por aqueles que estão precisando de ti agora, orando pelo doente, Senhor, orando por aquela pessoa que espiritualmente está cansada, por aquela que está sentada à beira do caminho, por aquela, Senhor Jesus, que já jogou a toalha, por aquela que está agora dizendo assim, não, eu desanimei, eu não tenho mais força para continuar. Tu és o Deus que dá força àquele que não tem nenhuma força, e tu dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Os que estão em Cristo contigo, eles sobem com asas como águia, andam e não se cansam, caminham e não se fadigam. Oh Deus Todo-Poderoso, transforma a vida do ser humano. Eu estou orando, Pai, aqui agora também, pelas igrejas, pelos pastores, pelos missionários, por aquelas pessoas que verdadeiramente, Senhor, de todo o seu coração, levam a mensagem de salvação, que estão pregando o evangelho puro, o teu evangelho, o evangelho do reino. Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas, que elas sejam usadas nas tuas mãos como instrumento, Senhor, para fazer com que o pecador possa ser impactado pela graça de Cristo e se aproximar de ti enquanto há tempo, enquanto existe graça, enquanto há oportunidade. Por tudo que tu fez, e por tudo que tu faz, e por tudo que tu fará pelas nossas vidas ainda, Senhor, os meus lábios te louvarão e a minha alma bendiz o teu nome. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o incomparável Deus. Pela graça deste momento, Pai, por tudo que tu tens feito pelas nossas vidas, bendito sejas para sempre o teu nome. Louvado para sempre seja o teu nome. Pai, se algo na nossa vida não acontece da maneira nossa, mas os nossos pensamentos não são os teus, e os nossos caminhos não são os teus caminhos, Senhor, que faça ser sempre a tua vontade, porque a tua vontade sempre é melhor,
A tua vontade sempre é a certa, a tua vontade sempre é a correta na nossa vida, Senhor. Permita que a gente possa entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor verdadeiramente, e o resto o Senhor fará pelas nossas vidas. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos por tudo que nós temos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que a gente possa, cada dia, cada momento que a gente viver, a gente possa crescer mais, se preparar mais, buscar mais, clamar mais a Deus e aproveitar sempre a oportunidade que nós temos. Eu agradeço de coração por você deixar tua casa, deixar tanta coisa que você poderia estar fazendo, de repente lá no teu notebook, buscando alguma outra coisa, e você tirou um momento para adorar e bendizer o nome daquele que salvou a tua alma e daquele que salvará multidões e multidões de vidas ainda. Amém? Que Deus abençoe a cada um na graça de Cristo. Amém?